Resiliência. Você sabe o que significa? Conhece algum personagem bíblico sobre isso? Deixa eu te falar sobre isso. A resiliência é a capacidade do ser humano de permanecer firme diante das circunstâncias em que ele está passando. A Bíblia fala sobre Noemi. O nome Noemi significa agradável, uma pessoa doce. E Noemi enfrentou muitas situações difíceis. E essas situações difíceis deixaram ela uma pessoa amarga. A Bíblia fala que ela se mudou de Belém de Judá para a terra de Moabe, porque em Belém havia fome. Então ela mudou com seu marido e os seus 2 filhos para a terra de Moabe. Lá, seu marido e seus 2 filhos morrem, e ela fica sozinha com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então ela decide retornar para sua terra natal. No meio do caminho, ela tenta convencer as suas 2 noras de retornarem para casa e ficar com seus pais. Orfa, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Tanto Orfa quanto Ruth e Noemi estavam enfrentando a mesma situação. As 3 tinham ficado viúvas, e naquela época uma viúva era muito difícil, porque elas não tinham sustento. Eram os maridos que sustentavam elas. E quando o marido morria, os filhos sustentavam elas. Porém, tanto Noemi quanto Ruth e Orfa não tinham mais filhos. Então elas estavam enfrentando uma situação muito difícil. Orfa decidiu deixar a sua sogra e voltou para a casa dos pais. Mas a Bíblia fala que Ruth permaneceu. Isso é resiliência. Permanecer diante das circunstâncias, diante das crises, diante das tragédias, diante das perdas, permanecer firme e inabalável. A Bíblia também fala que depois, quando elas chegam na terra de Judá, as mulheres vêm até o encontro delas e perguntam: é Noemi? Porque havia passado muito tempo em que Noemi tinha saído da sua terra natal. E Noemi fala assim: não me chame mais Noemi. Não me chame de doce, de agradável, mas me chama de Mara. Mara significa amarga. Noemi ficou amarga diante da situação em que ela estava enfrentando. Ela e Ruth passaram pela mesma situação, mas as 2 reagiram de diferentes modos. Ruth permaneceu. Ruth permaneceu agradável, Ruth permaneceu diante da circunstância que ela estava enfrentando. Noemi se tornou uma pessoa amarga diante das circunstâncias. Quero perguntar para você: e você, como tem reagido diante das circunstâncias? Como eu tenho reagido diante das circunstâncias em que a gente enfrenta? Essa crise que o mundo está passando. Como você tem reagido? Você tem se tornado Ruth, permanecido firme? Ou você tem se tornado uma Noemi amarga? A Bíblia fala que Ruth foi recompensada por permanecer do lado da sua sogra. Ela casou novamente, ela teve filhos e o Senhor abençoou ela grandemente. Ruth era moabita, era estrangeira, mas ela passou a pertencer ao povo de Deus e fez parte da genealogia de Jesus. Noemi se tornou uma pessoa amarga. Com o tempo, o Senhor transformou ela também. E você e eu, vamos nos deixar ser transformados pelo Senhor? Vamos permanecer como Ruth ou vamos nos tornar amargas como Noemi? Essas são as sementes da fé de hoje. Que o Senhor possa te abençoar grandemente.